elevados! Deixa eu te perguntar só uma coisinha. Ainda falando sobre aquele nosso livro top, o Indistraível, eu queria te propor um pensamento. Quando você fala dos teus bens, da tua casa, do teu carro, você deixa ele aberto ao léu, se alguém quiser entrar, levar, tudo bem? Não, né? A gente protege, a gente põe cadeado, a gente põe chave, a gente blinda esses lugares para que nada nosso seja levado. E o teu tempo? Você também blinda o seu tempo para que ele não seja levado? Veja bem, se você não protege o seu tempo, se dedicando exatamente a algo para fazer naquele momento, se dedicando exatamente para aquele tempo, para o que você precisa fazer naquele minuto, sabe o que acontece? A gente deixa ele livre, aberto, pronto para ser roubado por quem quer que seja. Pelo chefe, pela família, por pessoas que nos amem, nos queiram super bem, mas que poderão usar aquele nosso tempo, que seria para as nossas metas, para fazer algo que de repente não está alinhado com quem eu sou, com os relacionamentos que eu quero e com o trabalho que eu desejo, que não está alinhado com os meus valores. Existe um conceito, a gente já vai falar mais sobre isso, mas existe um conceito que é o seguinte: eu estou aqui, eu quero alcançar a minha meta lá na frente e eu sei de várias etapas que eu tenho que alcançar. Eu coloco essas etapas no meu planejamento, anual, mensal, semanal. E aí eu vou me atraindo para minha meta, eu vou me aproximando, a força de atração é cada vez maior e eu vou me aproximando. Mas, vocês já pararam para pensar o que significa distração? É justamente a força oposta à atração. Então, ao mesmo passo que a atração me leva para cada vez mais próxima da minha meta, a distração me afasta da minha meta e vai me fazendo ficar sem motivação, sem essência, sem sentido. Sabe aquele, a vida tá passando. Por quê? Porque eu me afasto tanto do que eu quero que eu também perco meu vigor, eu também perco a minha energia. Vanessa, e o que eu faço para evitar isso? Planejamento. Planejamento. É o planejamento que vai me fazer tomar as rédeas e fazer todas as ações que eu preciso para chegar próximo da minha meta. A hora que eu não planejo, eu deixo minha agenda, meu tempo livre, sem cadeado, sem chave, livre para ser perdido com qualquer distração que apareça pelo caminho. E aí, eu paro aqui, sem motivação, sem vigor, com uma vida sem sentido. Vamos então observar como funciona esse ciclo da distração. Eu percebo que eu trabalho demais, ou eu foco muita atenção em uma das áreas da minha vida. E aí eu diminuo a atenção com a minha família, ou com o meu lazer, com outras áreas, gerando desajustes. O que eu vou fazer? Então eu quero aumentar a atenção com essa parte que eu havia deixado de me preocupar, seja com a família, seja com o lazer, seja com o trabalho mesmo. A hora que eu começo a aumentar essa atenção, então eu já tenho a atenção exacerbada no trabalho e agora eu fico com a atenção exacerbada com outros relacionamentos, outras pessoas da minha família. Aí eu começo a ter desatenção comigo, com o meu corpo, com a minha mente. Isso começa a desalinhar. Eu começo a negligenciar os meus valores e o que é tão importante para mim. Negligenciando os meus valores, eu me torno alguém de quem eu não me orgulho. Eu percebo que eu tenho uma vida desequilibrada. E para tentar apagar um pouquinho dessa insatisfação, eu começo a buscar distrações. Aí eu diminuo o tempo com as coisas que são importantes, com as coisas que eu dou valor, com o meu trabalho, com a minha família, e eu aumento as minhas distrações na tentativa de sanar um pouco dessa insatisfação gerada. Isso vira um ciclo que se retroalimenta o caminho inteiro, que se autoalimenta, o caminho inteiro. Então, quanto mais eu me dedico só para uma área, mais eu me sinto insatisfeita e mais eu busco distrações. Esta outra ilustração é uma maneira de nos ajudar a planejar os nossos dias,
em função do que realmente queremos ser. Normalmente a gente dá atenção para tudo que é externo e deixa de dar atenção para nós mesmos. Então, a primeira coisa a ser colocada na agenda, a coisa mais importante a quem devemos dedicar tempo, é a nós mesmos, é a você. Pois sem você, sem a atenção devida para você, nenhum dos outros relacionamentos irá funcionar, o trabalho não irá funcionar, nenhuma das outras áreas vai rodar. Lembra quando a gente está no avião, que a aeromoça nos pede que coloquemos primeiro a máscara em nós mesmos, para que assim possamos respirar em segurança e possamos ajudar as próximas pessoas? Pois é, primeiro você. Primeiro dedique em sua agenda o tempo voltado para você. Em segundo, inclua os relacionamentos que são mais importantes em sua vida. Talvez seus pais, seus filhos, esposo, esposa, namorado, namorada. As pessoas que lhes são mais importantes. E se elas são mais importantes, elas não merecem somente as migalhas que te sobram do restante da agenda. Destine horário específico para essas pessoas. Então, colocamos na agenda os nossos trabalhos, colocando tempo de acordo com os nossos valores, para que a gente não precise trabalhar ou fazer coisas que fujam dos nossos valores, fujam do que acreditamos. Nós precisamos colocar os valores em prática em cada uma dessas áreas, para gerar atração das nossas metas, dos nossos objetivos e, mais do que isso, de quem nós queremos ser. Aumentando os valores em todas essas áreas, eu aumento a chance de ser quem eu quero ser. E assim, eu tenho uma priorização adequada na minha vida. Primeiro eu cuido de mim, depois dos relacionamentos que me cercam, depois do trabalho alinhado aos meus valores. E assim eu consigo colocar tração, eu consigo levar o movimento das minhas ações em direção ao quem realmente eu quero ser, em direção à minha essência, em direção a algo maior que me oriente, em direção ao que eu realmente quero da vida. E somente quando eu estiver nessa direção correta, nesse sentido da atração, é que eu posso deixar as minhas distrações de lado. Ou seja, sem planejamento é impossível saber a diferença entre atração e distração. Então, voltando ao nosso conceito de agenda, agenda nada mais é do que restrições de tempos definidos. Então, aquele tempo está planejado e definido estritamente para realizar tal atividade. Isso quer dizer que se aquele tempo eu destinei para estar com a minha família, ler e-mails é uma distração naquele momento. Então, ao invés de eu me atrair para o meu objetivo, que é cuidar da minha família nesse momento, eu estou me distraindo. E a mesma coisa acontece quando eu estou trabalhando na minha área, cuidando da minha área de trabalho, e eu coloco, por exemplo, para atender necessidades do trabalho. Então, eu vou ler e-mails e aquela é a minha programação do momento. Se eu paro esse momento para atender a minha família, aquilo também é uma distração do momento. Então, o que é a atração ou a distração não é exatamente a atividade, mas executar a atividade exatamente no momento que eu planejei executá-la. São aquelas janelinhas de tempo que eu coloco. Então, por exemplo, das 8 às 9 eu vou fazer tal coisa, das 9 às 10 tal coisa, das 10 às 11. É o meu planejamento diário. Lembra quando a gente falou lá no curso? Primeiro eu faço o planejamento para daqui a um ano, depois o mensal, o semanal. E aí eu faço meu diário. Se nesse diário eu tenho aquelas janelas de tempo, block time, separado especificamente para o que eu devo fazer, qualquer coisa que eu faça no meio dessa block time que não esteja programado é uma distração. Os psicólogos chamam isso de implementação da intenção. Então, se eu tenho a intenção de fazer aquilo e eu efetivamente implemento, eu estou usando a minha boxing time para o que eu preciso fazer. Eu chamo de encaixotamento de tempo, baseado em outros autores por aí.
Então é decidir o que você vai fazer e quando você vai fazer para ter a atração das tuas ações em prol das tuas metas. E retomando aquele conceito que nós já sabemos, que eu só posso agir na zona que eu tenho controle, eu não posso esperar que a sociedade, o governo, qualquer área fora do meu controle comande as minhas ações. Eu me controlo no tempo que eu levo para cada ação, no input de tempo que eu tenho para cada planejamento da minha vida, já que a saída, o output, o resultado, eu não tenho controle sobre ele, mas o tempo que eu dedico para cada ação, para cada planejamento, para cada submeta, esse eu controlo. Estar presente naquela meta, efetivamente agindo naquela ação, é o ponto que eu posso controlar para alcançar o resultado lá no futuro.